Ok, vamos começar mais um estudo. Quem tiver as Bíblias aí, podem abrir no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, 5 diz assim: Pelo que, quando ele entra no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifício pelo pecado, não tens prazer algum. Então eu disse: Eis-me aqui. Na cabeça do bolo está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém. Amém. Deus, que tu possa abençoar a leitura da tua palavra em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou deixar intitulado no vídeo depois. Isso aqui é a parte 2. E nós vamos fazer como se fosse uma pequena série. É claro que nós não vamos tratar sobre um assunto só, mas no final de cada estudo que nós ministramos, nós vamos dar a introdução para o próximo. Então, nós começamos aquele falando sobre o primeiro nascimento de Jesus, quando ele foi gerado por Deus na eternidade, e terminamos citando essa escritura. Então, essa escritura abriu esse ensino de hoje, e a escritura que nós terminamos hoje, a citação, ela vai abrindo os estudos de hoje. Vamos abrir uma janela, aí no outro nós vai fechando e abrindo outro. Assim para nós ter uma série aí sobre o ensino da divindade. Então, como nós lemos essa escritura, eu tinha mencionado no estudo passado, ela faz referência ao segundo nascimento de Jesus. A escritura que nós lemos lá no Salmo 2, no ensino passado, fala do primeiro nascimento. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, esse foi o primeiro nascimento de Jesus, quando ele foi gerado na eternidade. E essa escritura de Hebreus fala sobre o segundo nascimento, quando o próprio Jesus diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então, esse ensino sobre os dois nascimentos de Jesus, embora não seja um ensino que a teologia secular ensine, ele é um ensino bíblico. Eu vou aqui usar algumas escrituras para comprovar isso. Em Miqueias, capítulo 5, vocês não precisam abrir não, porque vai ter muita escritura aqui que eu vou citar, então vai gastar muito tempo nós ficarmos procurando todos. Mas no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena é entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Ou seja, o profeta Miqueias aqui está falando sobre o nascimento de Jesus. Ele vai nascer em Belém. Aí depois ele diz: E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, essa escritura nós podemos compreender que, de fato, Jesus ele teve dois nascimentos. Um antes da criação e depois um quando Deus criou um corpo para ele se encarnar. Então, há outras escrituras que os profetas mencionavam a respeito do nascimento em carne do Filho de Deus, que é em Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, essa é uma outra profecia que diz respeito ao nascimento de Jesus em carne. Em Isaías capítulo 9, verso 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, eu coloquei aqui pelo menos 3 escrituras que diz respeito a esse nascimento. É claro, não dá tempo de nós entrarmos em cada uma delas e explicar certinho cada uma. Faremos isso em outra oportunidade, mas vamos tentar aqui ver como que foi que Deus criou esse corpo para o seu filho no ventre de Maria. O sermão A Divindade Explicada, que o irmão Brana pregou, no parágrafo 139, eu creio que esse sermão é de 1957, porque ele pregou 2 sermões com esse título, eu creio que esse é de 57. Ele disse assim: O grande Jeová, ou seja, o grande Senhor, o grande Deus, fez sombra sobre uma mulher, assim como o profeta disse que ele faria, e criou uma célula de sangue, e através dessa célula de sangue surgiu o corpo de Cristo. Outro sermão dele, provando sua palavra, de 1964, parágrafo 145, ele diz assim:
Agora, vemos que Deus entrou nesta pequena célula, veja, e ele começou a desenvolver células e absorveu as vitaminas da sua mãe e coisas assim. Então, segundo o irmão Brana, Deus criou essa célula de sangue no ventre de Maria, e a partir daí, o Filho de Deus começou a desenvolver células e desenvolveu no corpo de Jesus. Então, é uma coisa importante nós entendermos. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa só para fechar esse estudo. Na teologia dos seminários, eles ensinam que Maria de fato foi a mãe de Jesus. Ela realmente foi a mãe de Jesus. E segundo o que o irmão Brano nos ensina, isso não é verdade. Maria, ele chega até nessa mensagem, a divindade explicada, ele chega a fazer uma crítica aos católicos. Os católicos dizem assim: Santa Maria, mãe de Deus. O irmão Brano fala assim: ela não foi mãe nem de Jesus, quanto menos mãe de Deus. Então, Maria, ela não teve nada a ver com o corpo de Jesus. Ela foi uma incubadora, porque Deus, ele criou tanto a célula de sangue, que vem do homem, do macho, tanto quanto o óvulo, que fecunda o espermatozoide. Então, aquilo foi uma criação somente de Deus. O óvulo e o espermatozoide, ele veio totalmente de uma criação de Deus. Não é que Deus fecundou o óvulo de Maria. Porque se fosse assim, então o corpo de Jesus ainda assim teria uma parte da descendência caída de Adão. O corpo de Jesus, ele foi inteiramente livre dessas duas coisas. Então Maria, ela serviu como uma incubadora. Então o corpo de Jesus não tem nada a ver com a natureza nossa, com a natureza caída de Adão. Então, Lucas capítulo 1, verso 35 diz assim: E respondendo o anjo disse a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a matéria, o que nós comumente chamamos de corpo, que na psicologia e na teologia é chamado de soma, a matéria, o corpo de Jesus, ou seja, carne, ossos, nervos, sangue, tudo isso foi uma criação de Deus. Uma célula que se multiplicou em várias outras células e criou o corpo. Então, toda essa parte somática, ou parte biológica da vida natural humana, ela veio de uma criação de Deus. Então, vamos tentar deixar isso mais simples. Vamos supor que nós temos o nosso... Não reparem na minha habilidade de desenhar. Meu Deus. Vamos supor que isso aqui é o nosso DNA. Vamos supor que o nosso DNA vem do nosso pai. Nós carregamos o código genético do nosso pai. Vamos supor que o nosso... Eu não sei como isso funciona na biologia, mas vamos supor que o nosso RNA é um código genético que nós carregamos a nossa mãe. Então, no caso de Jesus, tudo isso aqui foi uma criação que veio de Deus. Como o irmão Brano ensina, Deus se envolveu na célula de sangue para que o corpo de Jesus, o corpo físico de Jesus, pudesse ser um reflexo da imagem invisível que Deus tem. Então, Jesus, o corpo dele era como se fosse Deus criado em forma humana. Então, Deus se envolveu nessa célula de sangue para que o corpo, a expressão física de Jesus, fosse um reflexo perfeito do que Deus é. Então, quando Jesus estava na manjedoura, não era o próprio Deus nascendo, mas você poderia supostamente dizer que era Deus, porque ele era o reflexo perfeito de Deus nascendo de uma virgem. Nesses termos, o irmão Brano ensinava que era Jeová nascendo, que era Jeová chorando. Nesses termos. Agora, de fato, Jeová nunca nasceu, Jeová nunca morreu, Jeová nunca chorou. Então, mas nesses termos, entendendo que isso é uma criação na qual o próprio Deus se envolveu para deixar o seu código genético no corpo de Jesus, então ele era Deus nascendo. Então, eu vou ler aqui uma nota que eu pesquisei num sermão do pastor Brian Kosurek. Ele disse assim, ó, abre aspas: Você e eu recebemos o nosso DNA
e o conjunto genético de duas origens, da nossa mãe e do nosso pai. Seu DNA foi somente de uma origem, falando a respeito de Cristo, seu DNA foi somente de uma origem gerado pelo ato criativo de Deus ao unificar tudo o que ele é dentro de um espermatozoide óvulo e plantando dentro da Virgem Maria. O corpo foi criado, eis o corpo que me preparaste. Sua alma, falando a respeito de Jesus, sua alma e o seu espírito se originaram no Filho pré-existente ou pré-encarnado que habitou com Deus pelos séculos e séculos antes da fundação do mundo. Isso é o que Provérbios 8 diz. E várias outras escrituras dizem. Deus foi ambos, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu creio que vocês conseguiram compreender. Irmão, Isso. desculpa, eu sei que o mundo está gravando, irmão, pode repetir essa parte da questão da alma, da origem da alma e do espírito? Não, por favor. Uma citação do pastor Brian Kosuke. Ele diz assim, que, a respeito de Jesus, sua alma e o seu espírito se originaram no Filho pré-encarnado que habitou com Deus pelos séculos e séculos antes da fundação do mundo. Então, agora tem alguns títulos que na Bíblia é atribuído a Jesus e que, se você levar da maneira literal que você interpreta o grego, nós temos uma peculiaridade tremenda e aí nós colocamos por terra toda a falsa teologia. Por exemplo, a palavra unigênito. A palavra unigênito. Alguém sabe o que significa unigênito? Único primeiro. Unigênito. O único filho a ser gerado, é isso? O único filho a ser gerado da maneira que foi gerado. Exatamente. Unigênito, vou colocar a definição, significa monogênes no grego, que significa isso, único a ser gerado, ou seja, único ou exclusivo que teve uma origem, no caso de Jesus, o único a ser gerado. Então, unigênito é isso, o único gerado de uma forma específica. Então, Jesus, tanto na sua pré-existência como na sua encarnação, foi unigênito, foi o único gerado daquela forma. Foi o único filho que Deus teve que criar no céu e desenvolver foi Jesus. E o único filho a ser gerado antes da fundação do mundo, tendo o seu corpo, teu filho, sua alma, foi Jesus. Então, ele é o único unigênito de Deus, unigênito do Pai. É isso que a palavra unigênito significa. Agora é importante nós estarmos aqui as escrituras que dizem isso. João capítulo 1, verso 18 fala acerca do unigênito do Pai. Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,14 que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós conhecemos, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 1 João 4, verso 9, João 3, 18, João 3, 16. Então, a outra palavra que eu quero mencionar aqui, que é a que eu acho que mais difícil de se entender, é a palavra primogênito. Essa aqui é um pouco mais complicada. Alguém se habilita a dizer o que significa primogênito? Primeiro gênesis? Primeiro ser criado dessa maneira. Não. Primeiro a ser criado? Não. Primogênito? Gênesis. Não. Primogênito. O primeiro entre muitos irmãos. O primeiro entre muitos irmãos. Unigênito, o único a ser gerado, primogênito, o primeiro a ser gerado. Né? Não. É o primeiro a ser gerado, mas é o primeiro entre muitos irmãos. Porque acredito que as iniciais, já está falando de primeiro. Se é primeiro, quer dizer que tem outros com esse mesmo gênese de vida. Então, só que ele é o primeiro entre esses muitos. Correto? Está certo. Mas... Claro, como eu disse, é um pouco mais complicado. Porque quando você vai pegar, eu tenho aquela Bíblia de estudo, e lá você tem dois dicionários. O dicionário do Antigo Testamento, em hebraico e aramaico, e o dicionário do Novo Testamento em grego. E quando você vai pesquisar a palavra primogênito no grego, eles colocam a palavra certa, mas eles tiram o verdadeiro significado dela. A palavra no grego, primogênito,
Gênesis. Eles só definiram o protogênese, o primogênito, por primeiro. Daí eles colocam como naquela tradução da Bíblia, o Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Ele é o primogênito de todas as outras criações, dizendo que o filho seria o primeiro a ser criado. Porque se existem outras criações, significa que o filho é uma. Dá a entender que o filho é uma. Então, se ele é o primeiro a ser criado, ele é uma criação. Eles usam esse tipo de interpretação. No latim, aí fica interessante, primus genus, primogênito, significa primeiro gerado, o primeiro a ser gerado. Isso é importante porque você coloca por terra a teoria de que o filho foi uma criação, porque nas traduções que eles colocam, dando a entender que ele foi criado, você não tem essa interpretação. Então, o primogênito é primeiro a ser gerado. Então, há algumas escrituras que falam sobre, mostra quem é o primogênito. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 25, fala sobre Maria ia conceber o primogênito. Eu vou ler essa escritura porque é importante que nós já, uma vez por todas, acaba com a teoria da Igreja Católica. Né? Dizem que a Maria, mãe de Jesus, ela foi mãe somente de Jesus. Ela era santa, por isso ela é intercessora. Mas em Mateus capítulo 1, verso 25, diz assim: e não conheceu, ou seja, ela não teve relações com José, até que ela gerou o seu filho primogênito e chamou o seu nome de Jesus. Então, primogênito é o primeiro a ser gerado. Significa que Maria teve outros filhos. Sim. Porque se ela só tivesse Jesus, não seria primogênito, seria unigênito. Mas a tradução diz primogênito. Então significa que ela teve, como a Bíblia diz, que Jesus tinha irmãos. Então, o que se refere a primogênito é isso, primeiro a ser gerado. E nas outras escrituras bíblicas que falam sobre o primogênito, como Jesus sendo o primogênito entre muitos irmãos, é justamente isso, que ele foi o primeiro filho de Deus a ser gerado, ou seja, antes da criação. E Colossenses 1,15, que é a tradução das Testemunhas de Jeová usa, que diz sobre que ele é o princípio da criação de Deus. É o primogênito de toda a criação. Primogênito, primeiro gerado antes da criação. Primeiro ser a ser gerado, Jesus, primeiro gerado. Isso que significa primogênito. Então, vou colocar de novo aquela definição que nós tínhamos colocado aqui semana passada. Filho. Deixar isso bem fixado. Aquele. Pois o irmão pode fazer essas perguntas. Aquele que tem origem. Aquele que tem origem. O filho é isso, aquele que teve uma origem, um princípio e um nascimento. Criação é diferente. Criação, embora ela tenha uma origem, ela nunca foi gerada. Então, criação, ela vem do nada. Ela vem da palavra criativa de Deus. A diferença do Filho Jesus para o corpo de carne é essa, que a criação, Deus criou no ventre de Maria, essa criação ela veio do nada. Deus apenas criou. Então, o corpo de Jesus foi um corpo criado. Mas o ser Jesus Cristo, a pessoa Jesus Cristo, não é um ser criado, é um ser gerado. Então, como o irmão Brian diz, a sua alma e o seu espírito, eles vêm daquele filho pré-existente. Porque aquilo lá não foi uma criação, foi algo que foi gerado. Essa é a diferença de criação para geração. Então, eterno é aquilo que não tem origem ou não tem princípio. Agora, algo que deve ser fixado em nossas mentes é que todo o testemunho da Bíblia, toda a parte que você vai ver os apóstolos dizendo isso, eu vou deixar os testemunhos claros, que é aquilo que alguém diz como verdade absoluta, não uma suposição. Existem várias suposições, mas vamos deixar bem claro os testemunhos. Todo testemunho bíblico fala que Jesus é o Filho de Deus. Não diz que Jesus é uma criação ou que Jesus é o próprio Deus. Todo testemunho bíblico diz que Jesus é o Filho de Deus. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia, Marcos capítulo 1, verso 1. Marcos aqui não era bem um apóstolo de Cristo, mas ele escreveu um evangelho. Eu diria que ele já chega com os dois pés no peito da Trindade. É uma voadora lá. Marcos capítulo 1, verso 1. Marcos,
capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Tudo dois, né? Tá certo. Esse é o texto. O que Marcos está descrevendo aqui é a verdade. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João, capítulo 1, verso 34 diz: Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1,49 diz: Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 11,27 diz: Disse ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Atos 9,20 diz assim: E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Em 2 Coríntios 1,19 diz a mesma coisa. Gálatas 2,20, Efésios 4,13, Hebreus 4,4, 6, 10, 29, 1 João 4,3 ao 8, 1 João 4,15, 1 João 5, 10, 5, 12, 13, 14, 20, Apocalipse 2,18, Mateus 4, 3 e 6, Mateus 8, 29, Mateus 14, 33 e Romanos 1,4. Todas as escrituras diz nitidamente: Jesus é o Filho de Deus. Então, e alguém dizer algo contrário a isso é no mínimo uma incoerência bíblica. Só que isso é uma questão. Eu já recebi muitas perguntas de alguns unicistas ali. Acho que muitas perguntas pelo fato de ela ser repetitiva. Que eu quero que vocês abram sua Bíblia em João, capítulo 20, verso 27. Eu vou ler esse texto aqui, porque é importante nós entendermos o que está sendo dito aqui. João, capítulo 20, verso 27. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disse a Tomé, ou seja, Jesus dizendo a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram. Segundo as perguntas que surgem, esse texto de João, capítulo 20, verso 27, é usado para defender que Jesus é Deus. Aqui é o próprio Tomé, na cara de Jesus, dizendo que ele é Deus. Então, aqui, irmão, aqui, ó, vou provar para você que Jesus é Deus. Aqui, ó, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Então, é um perigo muito grande se a gente isolar isso do contexto. Como eu apresentei um monte de escritura dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E essa aqui está dizendo que Jesus é Deus, e não o Filho de Deus. Então, o que as testemunhas de Jeová fizeram com essa escritura? Eles mudaram o sentido da palavra de Tomé. Como se Tomé não estivesse dizendo isso. Na tradução da Bíblia ao Novo Mundo, Tomé, ele está se referindo... É como se ele estivesse num diálogo com Jesus, Jesus está na frente dele, e aí ele coloca a mão no corpo de Jesus, que foi crucificado, e chama Jesus de Senhor, Senhor meu. E depois ele olha para o céu e olha para Jeová e diz: Deus meu. Dando a entender que ele fez isso. Essa é a tradução, é a maneira como eles interpretaram a escritura. Só que o que aconteceu de fato foi que Tomé ele olhou para Jesus e chamou Jesus de Deus. É isso que aconteceu, isso é um fato inegável. Tomé chamou Jesus de Deus. Então, tendo isso como um princípio da fé deles, eles acabam dizendo que Tomé, então, ele tinha a revelação da deidade, que ele compreendia corretamente. E aí, eles pulam, como eu disse, eles pulam todo o contexto bíblico. Se você notar no texto, vai dizer assim, a seguinte escritura: Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Então, você vê, o que aconteceu aqui?
O apóstolo João, que escreveu o livro, foi escriba do livro, ele relatou o que aconteceu. O que aconteceu na noite em que Jesus disse, paz seja convosco. O que aconteceu lá? João, sendo escriba, ele escreveu o que aconteceu. Tomé chamou Jesus de Deus. É isso que aconteceu. Assim como nós, quando estávamos lá na igreja, chamávamos Jesus de Deus. É um fato, aconteceu isso. Se isso é verdade ou não, e como nós fazíamos também era uma mentira, mas é o que aconteceu, ele relatou um fato. Não quer dizer que isso aqui é uma verdade. Porque ele falou, então... Não quer dizer que o que Tomé disse é verdade. O que Tomé disse aqui é o que aconteceu. Isso foi o que aconteceu. O próprio escriba, depois, ele já desmente Tomé, disse. Isso foi escrito para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o fato de Tomé ter dito isso, não quer dizer que ele está certo no que ele disse. Nós também dizemos que Jesus era Deus. Nem por isso era uma verdade, mas era um fato, era algo que nós fazíamos. Então, é basicamente essa interpretação que eu, particularmente, tenho defendido. Agora, quando isso chegou para o irmão Brana, ele teve duas interpretações diferentes a respeito disso. Ele sempre tinha duas interpretações diferentes para toda a escritura. Há uma escritura que ele tinha duas interpretações. Então, nunca ficava dependendo de uma interpretação só. Ele dizia que Jesus havia subido ao céu e Deus tinha se encarnado nele e estava ali na frente. Então, essa é uma interpretação que, de fato, Deus estava ali. Não que Jesus fosse Deus, mas que Deus estava de volta em seu Filho após a ressurreição. E outro fato de que, pelo fato de Jesus ser o reflexo, a imagem perfeita de Deus, então não tem nenhum problema você chamar de Deus. Só que no entendimento, isso não está no entendimento de Tomé, mas foi a interpretação que ele deu. Então, o que Tomé disse aqui não quer dizer que seja uma verdade absoluta como as denominações usam para defender a tese trinitária e a tese unicista. Não é uma verdade bíblica o que Tomé disse aqui. Ele está contrário a todo aquele monte de escritura que nós citamos. A interpretação dele é contrária ao que a Bíblia ensina. Então, ficar com a interpretação de Tomé é basicamente ser o que Jesus disse. Ele disse assim que, por que Tomé viu e creu? Bem-aventurado, felizes aqueles que não viram. Então, se você fica com a interpretação de Tomé, você é um infeliz. Você é um desaventurado. Você precisa ter o entendimento que Tomé teve para crer. Numa mensagem do Lombrana, chamada Muda Deus o Seu Parecer, de 1965, parágrafo 176. Isso aqui é um sermão importante. Tanto pelo título, Muda Deus o Seu Parecer, como pelo ano que foi pregado, 1965. Como acho que já é de conhecimento de todos, os sermões do irmão Brana, eles foram traduzidos ao contrário. Ele morreu em 1965. E foram os últimos sermões que ele pregou, que foi traduzido primeiro. Então, os sermões, por exemplo, de 1933, eu acho que nem gravava as fitas ainda, mas é um exemplo. Os sermões que ele pregou em 1933 não foram traduzidos. E foram os primeiros sermões. E depois Deus foi acrescentando conhecimento àquele que já tinha. Mas os últimos, por exemplo, 1965, é o que chegou primeiro para nós. Então nós começamos a entender a mensagem ao contrário. E aí, tem uma citação dele, que eu vou ler aqui, que os unicistas da mensagem estão usando para dizer que você que crê que Jesus é o Filho de Deus está errado, porque o irmão Brana disse uma coisa nesse sermão. Ele disse assim, ele veio, a respeito de Jesus, ele veio como filho do homem, um profeta, porque isso cumpre a escritura que Moisés disse, o Senhor vosso Deus despertará um profeta como eu. Todos sabemos que esse foi Jesus, não sabemos? Assim, ele teve que vir de acordo com a escritura, um profeta. Aí vem a citação. Ele nunca chamou a si mesmo, ou a si próprio, o Filho de Deus. Ele chamou a si próprio o Filho do homem. Então o irmão Brano disse isso. Jesus nunca chamou a si próprio o Filho de Deus. Ele chamou o Filho do homem. Como eu disse, é importante você analisar as datas. Aqui foi em 1965, foi em março, do mês 4. Abril, né? É abril. Mês 4 é abril. Em 65. Em 1960, ou seja, 5 anos antes, ele pregou um sermão desde então. E ele disse assim, agora, eu quero que um infiel diga uma vez que Jesus disse. Muitos infiéis dizem, Jesus nunca alegou ser o Filho de Deus.
Ele alegou ali, ele disse, eu sou o que fala contigo. Entendeu a contradição? 5 anos antes, o Nombrano tinha dito que Jesus tinha dito que ele era o Filho de Deus. 5 anos depois, o Nombrano, não, Jesus nunca disse que ele era o Filho de Deus. Então, se você isola esses 2 parágrafos aqui, e acha que um só está certo, você vai entrar em contradição. Então, eu vou ler a escritura onde o Nombrano citou aqui, né? Que é João capítulo 9, verso 35 a 37, diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: Tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. Então, como assim o Nombrano disse que Jesus nunca se disse que era o Filho de Deus? Aqui ele está dizendo: é aquele que fala contigo, Filho de Deus. Então, o que o Nombrano estava dizendo com essas palavras é o seguinte: quando Jesus, o Filho de Deus, estava na Terra, Deus estava atuando dele, ou seja, Deus estava encarnado, seu Filho atuando como um ministério nele, que era um ministério profético. Todo ministério profético que Deus atua em um ser, em uma pessoa, é chamado de ministério do Filho do Homem. Por isso que o ministério do Nombrano é um ministério profético, é um ministério do Filho do Homem. Quando Deus estava em Jesus, era o ministério do Filho do Homem. Existe outro ministério que Deus atua também em seu Filho, que é chamado ministério do Filho de Deus. Esse ministério é o ministério que Jesus está fazendo agora, que é o sumo sacerdote, aquele que se aproxima do trono de Deus. Então, esse ministério de Jesus, que Deus está atuando em seu Filho agora, é o ministério do Filho de Deus, o ministério sacerdotal. Não é o ministério mais do Filho do Homem, não é um ministério profético, é um ministério sacerdotal. E quando Deus voltar a se encarnar em seu Filho aqui na terra, será o ministério do Filho de Davi. Então será o ministério de um rei. Então, o que ele disse aqui foi que Jesus não se declarou a si mesmo como Filho de Deus, é que aquele Deus que estava em Jesus não estava com o ministério de sacerdote, era um ministério profético. Então, se você mudar e falar, não, que Deus não tem o Filho por causa dessa citação, você está dizendo que o Nombrano é mentiroso, porque ele disse sim. É verdade. Jesus era o Filho de Deus. Então, outras citações que ele vai dizer isso, por exemplo, na mensagem Testemunho, de 1953, no parágrafo 50, o Nombrano diz assim, há somente um Deus verdadeiro e vivo, e o seu Filho é Cristo Jesus. Então, está claro. Outro sermão que ele diz a mesma coisa, Fazendo um Vale Cheio de Provas, de 1952. Veja, bem antes de 65, quase 9 anos antes. No parágrafo 36 ele diz assim: Ó Deus, meu Pai, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou para este propósito, ordenando isto, que eu trouxesse esta mensagem para o povo, desde antes da fundação do mundo, para que eles possam saber que Tu és o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, o Teu Filho. Então, a mensagem é isso. O que o Nombrano está dizendo aqui é que a mensagem é entender e crer nisso. Que Deus é o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo é o Seu Filho. Se você diz que existe um outro Deus além de Deus, que existe uma outra pessoa que é Deus além do próprio Deus, o que Jesus, esse próprio Deus, está dizendo que a Bíblia diz, o que a mensagem diz, não é verdade. Então, isso é um problema muito grande, que no livro, está aqui o livro, a Exposição das 7 Eras da Igreja, Nombrano ele diz como você, ele na verdade recebeu uma instrução do Espírito Santo, ele começou a escrever uma carta, está relatada no livro, ele diz assim, como que você consegue perceber quem está pregando realmente a palavra, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para ele escreva isso, faça o teste da palavra. Se ele negar qualquer coisa desta Bíblia, é porque ele é um infiel. Ele é um infiel. Ele é um credo. Então, a pessoa nega que Jesus é o Filho de Deus, quanto moralismo, quanto boas obras, quanto se preocupar com a comunidade, se preocupar com o próximo, ele possa se preocupar. A verdadeira preocupação com o próximo é se preocupar com a alma do próximo. E você só faz isso quando você passa o verdadeiro ensinamento da palavra. Dessa maneira que você se preocupa com o próximo. Agora você quer se preocupar se ele tem cesta básica na casa dele, e você não dá o verdadeiro alimento, que é a palavra, você não fez nada. Então, a maneira de você perceber quem está realmente pregando o verdadeiro evangelho é assim. E aí, a partir daí que você crê, confessa isso com a sua boca e crê no seu coração, você é salvo.
Eu quero ler mais um sermão, já estamos terminando. Sermão do irmão Branham, ele diz assim, em Apocalipse, capítulo 4, número 3, de 1961, parágrafo 128. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Apocalipse 1, está certo? Não. O irmão ele está afiado. Esse é Apocalipse capítulo 3. E o irmão Branham ele se equivocou aqui. Então, quando Deus foi criado, ele, Jesus, é o princípio da criação de Deus. E Deus é eterno. Está certo? Mas quando Deus foi criado? Quando um bebezinho foi concebido no ventre de uma mãe virgem, e ele começou a desenvolver células dentro dela para trazer este pequeno bebê. Isso foi o começo da criação de Deus, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Como eu disse ao princípio, quando Deus criou no ventre da virgem o DNA e o RNA, isso era o princípio da criação de Deus. Tem uma citação dele que eu acho importante. Eu vou ler aqui. Ele está na página 116. Aqui. 115, 116. Lembrando assim nesse livro. É isso que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela teve um filho e chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Seu sangue era sangue de Deus, exatamente isso que era. Aquele sangue de Deus foi derramado e o Espírito deixou quando ele morria em agonia. Depois dessa mesma vida, Espírito voltou-se para morar no pecador arrependido e libertá-lo. Esse pecador não voltava ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não havia mais necessidade. Por um sacrifício, de uma vez por todas, ele foi libertado do domínio do pecado e recebeu a vida de Cristo, através da qual ele reina vitorioso sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Deus o fez. Ele fez tudo isso. Ele chamou para o mundo amaldiçoado do pecado. Eu vos darei um sinal. Uma virgem ficará grávida. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse vos será o sinal. Será o sinal eterno. O que ela der à luz será Emanuel, Deus conosco. Deus desceu numa célula de sangue, não através do homem, mas pelo Espírito Santo, e através do ventre da Virgem, naquele foi formado um tabernáculo com o propósito de morrer. A semente da mulher veio a fim dele ser ferido para nos trazer a nossa salvação. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele criou dentro do seu ventre células que se multiplicariam e se tornaria o corpo do nosso Senhor. Aquela célula que foi criada foi o princípio da criação de Deus. É isso que Jesus é. E aquele santo foi cheio do sangue santo, a saber, o sangue de Deus. Aquele tabernáculo nasceu, ele cresceu até se tornar um homem, e ele foi até o Jordão, e lá aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável levantou-se das águas, Deus veio e habitou nele, enchendo com o seu espírito sem medida. E quando ele morreu e derramou seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitasse Cristo como seu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Então, isso foi o que aconteceu para o corpo de Jesus nascer, no seu segundo nascimento. Então, Deus teve que, como eu disse, Deus criou este corpo. Esse corpo foi uma criação, como se fosse uma criação de Deus criando a si mesmo, porque era um reflexo perfeito de Deus. Porém, Jesus, se você não fecha esse parênteses, se dá a entender que então, já que Deus criou o corpo, esse corpo era Jesus, então quer dizer que Jesus foi criado. Você abre espaço para surgir a interpretação. Porque, às vezes você está conversando com a pessoa e você acaba dizendo, não, aquele corpo não era Deus, Deus habitava naquele homem. Então, se você diz que o corpo foi criado por Deus, então quer dizer que Jesus foi criado. Você abre espaço para essa interpretação. Acaba a pessoa aproveitar ainda. Vai, tá vendo? Você mesmo falou. Ele vai jogar contra você essa brecha que você
Tá dando para eu. Quando eu conversei com o pastor Johnny a respeito do nascimento do Filho de Deus, ele falou, tome muito cuidado na hora que você falar a verdade. Porque às vezes você deixa uma pequena brecha. E você está falando aquilo que é correto, você está falando da palavra, mas você deixa uma pequena brecha, e aí é onde eles viram a sua própria arma contra você. Ele vai usar todas as palavras que você falou, que está correto, só que ele vai distorcer e apontar para você, e você não vai conseguir sair disso. Então, é importante ressaltar isso, que embora o corpo tenha sido criado, Jesus, ele não foi criado, ele já existia antes desse corpo, como nós lemos a Escritura a princípio. Foi Jesus quem disse aqui, eis um corpo que tu me preparaste. Então ele já existia, porque ele estava falando isso. Verdade. Então aquele corpo foi Deus que preparou para o seu filho. Não, Deus não surgiu depois do corpo. Essa é a interpretação que Jesus só passou a ser o Filho de Deus depois que nasceu de Maria, ou seja, que Jesus não existia antes de Maria, é a interpretação adocionista. A adocionista simplesmente da mensagem que dizem que Deus e Jesus não é o mesmo ser, mas que Jesus não existia antes de Maria. Maria existia antes de Jesus. Então, essa é a interpretação adocionista. E se você não tomar cuidado com essa parte, você acaba crendo igual a eles. Então, uma pequena coisa, uma pequena vírgula, você acaba tendo essa interpretação. Então, agora eu vou terminar com uma citação que vai abrir o próximo estudo, talvez. Mombrand diz assim, ainda nesse livro. Quão admirável é Jeová nascer chorando sobre um monte de estrume. Jeová nascer na manjedoura de palha. E ali está o sinal eterno para os orgulhosos e inchados pseudo-intelectuais que têm criado sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová Deus, um bebê chorando no fétido estábulo, e logo pensamos que temos o direito de ser orgulhosos. Empinamos nossos narizes, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Aqui está o verdadeiro sinal. Este é o correto. Jeová, brincando como um menino, Jeová trabalhando na carpintaria, Jeová lavando os pés dos pescadores. Amém. Amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.